Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, e vocês vão entender por quê. Sonhos, para uma comunidade, né, de uma cultura profética, os sonhos ele tem um peso muito grande, né? Eu lembro até hoje que quando eu comecei a entender que os sonhos tinham algum significado na minha vida, eu era bem novo, eu não tinha nem aceitado Jesus ainda. Eu tinha uns 10 anos de idade, eu já lembrava, eu acordava e lembrava de alguns sonhos, e os sonhos eram cheios de significado, cheios de simbologia, mas a minha família era bem envolvida com espiritismo, algumas práticas que condiziam com algumas coisas que a gente encontrava na Bíblia. E aí depois, quando eu aceito Jesus, então, com 12 anos de idade, os sonhos se intensificaram, mas aí eu comecei a ver alguns significados bíblicos, né, do que eu via nos sonhos. Mas eu fazia parte de uma igreja bem tradicional, e eu lembro que eu levava para o pastor da igreja os sonhos que eu tinha, e ele usava um versículo muito conhecido que fala, você deve olhar os sonhos, né, só como apenas sonhos, né, sonhos são meros sonhos. Hoje que eu entendo muito mais o profético, a gente vai ter uma aula aqui que eu acredito que não vai terminar hoje, talvez nem semana que vem. Eu não sei, semana que vem como é que vai ser? Não pode vir, então, semana que vem dar uma pausa por causa do carnaval, né? Do feriado de carnaval, volta na outra. 4 segundos. Então, eu acredito que essa matéria nós vamos acabar usando aí pelo menos 3 segunda-feiras. E vocês vão entender por quê. Porque a gente fica naquela gana de querer... me dá chaves, né? Como é que eu posso traduzir? Me dá o dicionário logo de uma vez, né? Fica mais fácil. Mas você precisa entender primeiro. Tem toda uma temática bíblica, tem todo um contexto teológico em cima dos sonhos, para você ficar sensível a quando você tiver sonhos, você entender o que eles querem dizer, e quando você ouvir de alguém, você conseguir interpretar esse sonho de alguém também. Porque a interpretação de sonhos, ela é muito mais uma compreensão do que, na verdade, um dom. Coloca mais para trás, por favor. Eu tô com medo de mexer e depois plugar os negócios de vocês. Mas do jeito que eu sou, eu não vou conseguir parar aqui. Eu vou pisar sem querer em cima aí. Então, muito mais do que você receber um dom, né? Eu tenho um dom de interpretação de sonhos. Apesar de a gente não encontrar isso claramente na Bíblia, a gente encontra a interpretação de línguas, né? Mas os sonhos, ele é uma coisa que deve ser aprendida, como também o dom de línguas, que é desenvolvido também, né? Então nós precisamos entender, mas comigo começou, logo quando eu aceito Jesus, eu comecei a ter muito sonho como fim dos tempos. Eu tinha muito sonho como o mundo estava acabando, né? E eu não sabia, não entendia o porquê, mas eu liderava um grupo de pessoas que se reuniam em lugares diferentes para poder estudar a Bíblia. Então os meus sonhos, eles se estenderam dos 12 anos de idade até os 26 anos mais ou menos, o mesmo estilo de sonho, com o fim do mundo, com perseguição, e isso era uma crise para mim. Eu casei com a Priscila e eu ainda tinha esses sonhos, né? Inclusive antes da Mel nascer, eu já havia sonhado com a Mel, e a Mel estava nesse contexto de fim do mundo comigo também. Então eu me via indo em cidades diferentes, e os sonhos eram vivos, e eu reunia com cristãos que estavam escondidos por causa da perseguição. Eu lembro até hoje que eu cheguei a visitar cidades em ruínas, cidades destruídas e cristãos se escondendo dentro de ruínas. E eu já cheguei a visitar cidades modernas. Eu lembro até hoje, num dos sonhos que eu fui visitar uma cidade onde tinham cristãos que se reuniam no porão de um prédio muito moderno, uma cidade muito moderna. E é engraçado que hoje eu vejo os avanços da tecnologia. No meu sonho eu via o que hoje eu estou vendo acontecer. Então eram cidades modernas, os carros modernos, tinham robôs no meio da rua. E eu entrava no porão desse prédio, e ali tinha alguns cristãos reunidos, e ali eu ministrava a palavra para eles. É como se eles estivessem me esperando para ir ministrar a palavra. E eu lembro que, de repente, uma pessoa entrou naquele porão correndo, dizendo, eles encontraram, a gente encontraram. E eles, bem rápido, aquele grupo me enfiou dentro de um bueiro de esgoto e falaram, sai.
E eu esperando que eles viessem atrás de mim, mas eles disseram, não, a gente precisa estar aqui para poder dispersar, senão eles vão atrás de você. E eu lembro que eu entrei num cano muito grande e eu saía daquela cidade por esse cano e de longe eu ouvia uns tiros meio diferentes e as pessoas gritando. Eles mataram todos aqueles que eu tinha reunido na cidade para pregar Jesus. Agora, a crise maior é que o que eu aprendi na minha igreja em escatologia, que é a teologia do fim dos tempos, estudo do fim dos tempos, né, do sinal do fim dos tempos, é que a gente não passaria pela perseguição, a gente não passaria pela tribulação. Eu cresci numa igreja que ensinou o contrário. Então a minha crise era, por que eu estou tendo sonho se eu não estou tendo base que possa grudar no meu subconsciente? Aí, depois de alguns anos, eu já fazendo Universidade Batista, de repente eu estou numa classe de escatologia com um senhorzinho de mais de 80 anos de idade. Ele era tão velhinho que ele ministrava aula sentado, né? E era uma coisa tão estranha que ele levava uma garrafinha de soda e a semana inteira que ele dava aula, ele ia tomando aos poucos aquela garrafinha. Era uma coisa muito nojenta. Mas o cara era um crânio, era um senhorzinho que era um crânio. E, de repente, ele começa a falar sobre a preparação da perseguição, que nós deveríamos nos preparar para essa perseguição. Aí ele falando, ele levanta a mão e fala, peraí, doutor, o senhor está dizendo que nós vamos passar pela perseguição? Sim. Mas olha, eu fui batista a minha vida inteira, na Batista não ensina isso, como é que o senhor pode falar isso? Aí ele falou, o teu pastor não ensinou direito. Eu falei, como assim não? É a mesma denominação, é a mesma associação, como é que ensinou errado? Aí ele disse assim, o que ele ensinou? Que a igreja vai ser arrebatada, porque a igreja não vai passar pela perseguição, o Espírito Santo vai ser tirado. O que mais que ele deve ter te ensinado? Eu falei, mais ou menos isso daí. Aí ele falou assim, o que te faz melhor do que os outros que vão passar a perseguição? Eu falei, bom, porque eu aceitei Jesus antes da perseguição acontecer. Ele falou, você acha que não está tendo perseguição hoje? Você acha que a perseguição daqueles que estão sendo torturados na China, o que tem de mais pesado com o que está acontecendo hoje na China e o que vai acontecer nessa perseguição do anticristo? Não tem uma comparação. E aí ele começou a falar, e ele começou a mostrar na Bíblia, lá em Mateus capítulo 24, ele falava sobre aquele momento que um será deixado, o outro será tirado, e todo o contexto daquilo. Eu falei, puxa vida, não é que esse velhinho tem razão? Depois que eu entendi do jeito que ele ensinou, eu nunca mais tive esse sonho. Agora, olha que coisa interessante, foi o que eu disse para vocês. Os sonhos começaram com 12 anos de idade e foram até os 26. Olha quantos anos. Depois que o sonho foi para mim esclarecido, eu nunca mais tive esse sonho. Então, muitos de vocês, quando vocês pegarem o entendimento dos sonhos que Deus deve dar para vocês, e quando vocês interpretarem os sonhos de outras pessoas, elas não vão ter mais esses sonhos e nem vocês vão ter mais. Por quê? Porque todo sonho é uma mensagem divina para alguma coisa que está para acontecer ou que está acontecendo. Na psicanálise, e nós vamos mais para frente até comentar alguma coisa, o pai da psicanálise, né? Como é que ele chama, amor? Deu branco aqui o nome dele, o Freud, o Mr. Freud da vida lá, ele diz que interpreta sonhos, né? Por tudo que ele estudou da mente humana, analisando pessoas. Porém, sonhos, para aqueles que carregam o coração em Jesus, né? Que carregam Jesus no coração, eles têm um peso profético, espiritual e sobrenatural. Não é como qualquer sonho. Hoje eu sei discernir sonhos que não têm nada de mensagem e sonhos que são uma mensagem clara. E Deus está falando comigo. Eu já tive sonhos de pessoas morrendo e eu aprendi depois como é que eu poderia detalhar que a morte iria acontecer ou que era uma simbologia espiritual ou que tinha a ver com uma empresa ou com um problema na família. Teve pessoas que eu sonhei que morreram no sonho, e eu aprendi a desenvolver a sensibilidade e descobri realmente a pessoa morreu depois. Eu tive sonho de pessoas se adoentando, pessoas sendo curadas, eu tive sonho de guerras que aconteceram, eu tive vários sonhos. Mas, como eu sou uma pessoa muito sonhadora, todas as noites eu sonho. Eu não sei se você se lembra dos seus sonhos, mas toda a noite eu sonho. E eu sou um empolgado em dormir e sonhar, para vocês terem uma ideia. Eu vou para a cama já empolgado que eu vou viver uma aventura durante a noite. E todas as noites eu tenho alguma aventura no sonho. Todas. Para quem está próximo de mim e me conhece, sabe que é assim.
Então nós vamos falar um pouquinho, aqui a gente vai começar, e é lógico que eu não vou deixar vocês sem um pirulito, então eu vou encerrar isso com um pouco de interpretação, tá? Porque vai ter muito contexto bíblico que vocês vão aprender aqui, tá? Mas a primeira coisa é a terminologia bíblica dos sonhos. Tem uma apostila que eu estou preparando voltada só para isso de sonhos. Então, se você quiser depois ela em PDF, eu gostaria muito que você pudesse contribuir com R$10, que é o fator do trabalho dessa apostila. Se você quiser ela impressa depois, bem feitinha, com capa, eu vou precisar depois cotar com a gráfica quanto que ficaria e a gente volta a conversar. Porque é um assunto extenso. Eu acho que eu poderia escrever um livro só sobre isso daqui. Mas o Antigo Testamento contém relatos que falam de sonho, né? Então, para os povos do Antigo Oriente Próximo, certos sonhos eram compreendidos como comunicação de uma divindade. Isso incluía os hebreus, que acreditavam que o único Deus verdadeiro, Yahweh, falava com seu povo em sonhos, especialmente aos profetas ou videntes. Essa palavra vidente é a real tradução para muitas vezes que nós encontramos na Bíblia o nome profeta. Então, por conta da nossa cultura, no português, o nome vidente se tornou uma coisa meio pejorativa, né, voltado para uma coisa de esoterismo, então foi tirado o nome, a tradução do nome vidente, e foi colocado profeta. Porém, o original, muitas vezes vocês vão encontrar o nome vidente, que quer dizer profeta, aquele que vê, tá? Então, especialmente profetas e videntes, a Bíblia e documentos históricos de culturas como a Babilônia egípcia, grega e romana também apoiam esse ponto de sonhos, tá? O Antigo Testamento contém relatos de sonhos e visões recebidos por israelitas. Então, por exemplo, agora eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia aí. Salomão, em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, a gente vai encontrar um relato muito interessante. Primeira Reis 3. Então, nessa passagem aqui, é aquela, no momento ali no versículo 3, é quando Salomão ele pede ao Senhor sabedoria, né? Peça o que quer que eu lhe dei. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e justiça, e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele grande bondade, e lhe deste um filho, que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. O teu servo está no meio do teu povo que lhe escolheste. Povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu povo? Essas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que você nunca... de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis
que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus. O que aconteceu com Salomão depois desse encontro sobrenatural que ele teve com Deus? No sonho. Tudo que Deus prometeu para ele em sonho. Agora é incrível que não tem como eu simplesmente minimizar o peso de um encontro celestial num sonho, quando na verdade nós olhamos o fator histórico, né, o fator arqueológico, nós vemos que Salomão foi um homem conhecido no Oriente Médio. Ele tocou não apenas o lado que hoje é árabe, mas ele tocou a África. Então, se você for hoje na Etiópia, tem sinais do reinado de Salomão na Etiópia. Tem sinais do reinado de Salomão em várias partes do norte da África. Então, o reinado dele foi muito influente. E o que é interessante na vida de Salomão é que Salomão ele começa uma vida de sabedoria recebendo essa palavra de discernimento dentro do próprio sonho. Olha que coisa incrível. Eu estava conversando com um médico e falando para ele sobre a questão hormonal. A gente, depois que passa dos 40 anos, a gente começa a perder, os homens, né, testosterona, né? E antigamente o homem não precisava se preocupar com isso, mas a verdade é que a testosterona ela vai causando uns problemas. Você vai sentindo mais sono mais cedo, né? Você vai isso para os homens, né? Quem é homem sabe que é isso. A gente começa a ter outras dificuldades, a gente começa a ter menos força para fazer uma coisa e outra. Eu estou conversando com um médico que trabalha com isso para ver se eu precisava fazer uma reposição hormonal. Ele falou, olha, primeiro vou ter que ter uma leitura sua. Vamos conversar. E ele me mandou um questionário gigante. No questionário dizia assim, você dorme bem a noite inteira? Bom, perfeito, eu durmo bem a noite inteira. Eu apago. Se eu for dormir 10 horas da noite, eu consigo dormir às 10, eu acordo às 6 horas da manhã. A noite inteira eu não fico levantando, tranquilo. Aí outra pergunta lá, você tem sonhos durante a noite? O médico perguntando isso para mim. E aí depois a outra pergunta, você se lembra dos sonhos quando você acorda? Eu falei, por que esse cara está me perguntando isso? Aí eu liguei para o médico. O médico é lá da divisa do litoral de São Paulo com o Rio de Janeiro, perto de Paraty. Eu liguei para o médico e falei, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Por que o senhor perguntou sobre sonhos aqui? Porque sonho é uma coisa muito importante para mim, na minha vida. Aí ele falou, não, eu preciso entender para saber se você está produzindo uma carga hormonal enquanto você dorme. Eu falei, mas espera aí, tem algum problema? Ele falou, depende, você dorme bem a noite inteira? Eu falei, durmo. Você tem sonhos? Tenho. E você acorda e lembra dos sonhos? Eu falei, não apenas lembro dos sonhos, quanto a alguns sonhos eu até consigo, eu percebo que eu estou sonhando e eu vivo coisas no sonho, eu consigo controlar o sonho às vezes. Ele falou, tá tudo errado, eu vou te passar um remédio para você dormir e não se lembrar nada no outro dia. Eu falei, você tá louco. Você não está entendendo, é o que Deus me deu. Você está querendo tirar com remédio? Resultado, não voltei mais para consulta, não falei mais com ele, queria nem saber desse negócio de hormônio mais. Deixa eu sonhar que eu sou feliz com o meu sonho. Gente, vocês não fazem ideia como é bom. E assim, eu comecei a entrar em vários artigos depois. Tem pessoas, tem comunidades enormes de pessoas que aprenderam a controlar o sonho. Existe essa possibilidade. Né? Agora eu estou saindo um pouco dessa parte de você receber mensagens. Mas, por exemplo, comigo não tem aquele negócio, hoje eu sonhei que eu estava voando. Qual o significado? Não. Se eu sei que eu estou sonhando, eu vou porque eu quero. E eu aprendi a desenvolver isso. E aí eu falei, será que eu não sou normal? Aí eu descobri uma comunidade, um monte de gente que faz a mesma coisa. Eu falei, bom, então tá tudo bem, né? Aí o cara quer tirar o meu sonho? Não, deixa ele para lá. Mas então, olha só, a mensagem que Salomão recebe em sonho do Senhor. Tem alguns encontros que vocês terão com Deus em sonhos. O meu mentor, pastor Mark, lá de Dallas, ele foi ministrar para uma conferência de pastores no Egito, escondidos. Então ele entrou dentro de um táxi que levaram ele para um lugar afastado, que ninguém sabia que numa sala de conferência estava acontecendo uma reunião de pastores egípcios, e o pastor Mark, que é o meu pastor, ia lá ministrar. E quando ele entrou no táxi, o motorista, que aparentava ser muçulmano, começou a puxar assunto com ele.
e começou a gastar o inglês dele com o meu pastor lá. E aí eu sei que conversa vai, conversa vem, e ele falou: o senhor tem jeito de alguém que serve a Yeshua. E aí Yeshua é o jeito que o judeu chama, porque o muçulmano chama Jesus de Isa. E ele falou: Yeshua? Como é que você falou isso? Ele falou: eu tive um encontro com Yeshua. É mesmo? Como é que foi esse encontro? Ele falou: minha família é toda muçulmana, eu estava dormindo, no meio da noite eu tive um sonho, um homem com uma vestimenta branca que vinha e se apresentava como filho de Deus e o próprio Deus, e que ele tinha um propósito na minha vida. No sonho, eu me entreguei para esse homem, e hoje eu sou um servo de Yeshua. Eu não sei se vocês sabem, Jesus está aparecendo para um monte de árabe no Oriente Médio. Eu conheci um líder, pastor, que trabalha com árabes no Oriente Médio, e a gente pensava, olha que informação filé que eu estou passando para vocês aqui. Lembra que está tendo uma imigração enorme de muçulmanos árabes para a Europa? E a gente pensa que eles estão imigrando para a Europa porque eles querem ir para a Europa, e eles estão indo como necessitados? Na verdade, o pastor que trabalha com esse povo árabe no Oriente Médio, ele falou: não, é o contrário. O Oriente Médio está conhecendo Jesus e famílias inteiras estão fugindo das grandes conversões que estão acontecendo escondidas. E eles estão indo para a Europa, não é nem para conquistar a Europa, para fugir da conversão dos filhos no mundo árabe. Jesus está aparecendo para pessoas. Estamos falando de sonhos, tá? Vamos continuar. O Novo Testamento também faz o semelhante e apresenta exemplos de correção, direção, advertência e revelação do futuro. Essas instâncias serão estudadas ao longo desse curso nosso, tá? Por que Deus escolheu usar essa palavra específica nesse contexto? Sonhos. Então, as seguintes definições que eu vou apresentar aqui, elas trazem um pouco mais de explicação. Então, por exemplo, sonhos no Antigo Testamento. Tem uma palavra aqui, eu não consegui jogar aqui para o telão, eu vou falar para vocês. No vídeo eu quero ver se eu consigo colocar depois na edição. Mas uma palavra que é Chalom. É o mesmo jeito que você escreve o Shalom, mas você troca o S com um C. Então eu imagino que é Shalom, que se diria no hebraico. Tá? Essa palavra, Shalom, significa fazer sonhar. Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 3. Vamos dar uma olhada aqui o que está falando Gênesis capítulo 20, versículo 3. Esse é o significado do original. Olha só, Gênesis capítulo 20, versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse. E aí o Senhor compartilha com Abimeleque alguma coisa. Então, fazer sonhar é como se Abimeleque ele fosse empurrado para receber uma mensagem, tá? Outra passagem é Gênesis capítulo 6, 31. Perdão, Gênesis capítulo 3, depois Gênesis capítulo 31, do 10 a 11. Eu vou dando para vocês irem anotando aí, tá? Alguém precisa de papel para fazer anotação? Sim? Quem precisa? Alguém precisa? Levanta a mão. Precisar, a gente tem aí. Ok. Gênesis capítulo 6, depois Gênesis capítulo 31, versículo 10 a 11. Depois Números, capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 6. Olha o que diz aqui. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer, e a ele eu falo com ele em sonhos. Tá? Esse é Deus falando. E na verdade, isso daqui, eu não sei quantos de vocês conhecem o contexto dessa situação, mas foi quando Arão, Miriam, o pessoal começou a se levantar contra a liderança de Moisés. O povo começou a reclamar, né, da liderança de Moisés, porque eles esperavam que Moisés já ia logo fazer eles
habitarem na terra que manda leite e mel, mas tem o processo para chegar na promessa, né? E aí Deus falou, não, se existe um profeta no meio de vocês. É como se Deus estivesse chamando a atenção deles. Então eu vou falar em visão e sonhos, tá? Tem todo um estudo voltado para visões também, que depois vocês podem estar recebendo, tá? Uma outra passagem é 1 Reis, capítulo 3, 5. Vocês podem anotando, depois vocês podem estar lendo. Eu não vou ler todos aqui não, que são vários, tá? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Jó, capítulo 7, versículo 14. Jó, capítulo 7, versículo 14. O outro aqui é Daniel, capítulo 2, versículo 1. Você sabe que Daniel também teve vários sonhos, né? Várias direções. Daniel recebeu. Daniel 2, 1. E Joel, capítulo 2, versículo 28. Isso está ligado a essa palavra do Shalom aí, tá? Unir e fazer. O emaranhamento ou a interação de ideias quando estão livres da intelectualidade. Você não consegue, num sonho, trazer uma razão. Mais para frente, uma das coisas que a gente vai aprender aqui também é que nos sonhos, e é como se Deus ele fizesse isso propositalmente, né? No sonho a gente não consegue ter ideia de uma dimensão, de uma profundidade, de um contexto, de uma linha, né, de tempo, se demorou muito ou se foi rápido. O sonho é como você entrasse em outra dimensão. É como se você, através de um sonho, Vocês já pararam para pensar nisso? Sabe, às vezes, aquele cochilinho que você dá depois do almoço, né? Dormiu lá 10 minutos, 15 minutinhos, né? E aí você teve um sonho gigante. Mas foi só alguns minutos que você teve ali, deu uma pescada e sonhou. Então é incrível como Deus ele usa os sonhos para esse compartilhamento, esse download de informação, tá? Depois eu vou dar mais informação aqui, muito bacana para vocês, de pessoas que fizeram coisas através dos sonhos. Segunda coisa, agora ao invés de Shalom, é Chalem, tá? Com EM. Ponto 2 aqui no Antigo Testamento, né? Esse Chalem, ele significa recuperar através de sonho. Recuperar através de sonho. Então tá aqui, olha, Daniel capítulo 2, versículo 4 e 6. Daniel capítulo 4, 18 e 19. São direções que Deus deu e através da vida de Daniel, toda a nação ela foi restaurada. Então houve uma recuperação de coisas que a nação estava perdendo. Tá? Daniel 2, 4 a 6 e Daniel 4, 18 a 19. A outra passagem, eu vou até abrir aqui, é Gênesis capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Olha o que está dizendo aqui. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Eu já vi pregações de gente falando, olha, não conta o teu sonho, né? Você abre o teu sonho, as pessoas vão, né? Elas vão te perseguir, né? Quando a gente estuda toda a vida de José, na verdade Deus queria que José compartilhasse o sonho. Porque imagina vocês, se quando José teve aquele encontro com os irmãos, depois que passou toda a situação, José agora é governador do Egito, os irmãos olharam todo aquele contexto, eles se lembraram daquilo que José disse para eles quando José ainda era um nada perto deles. Então o problema aqui não era o compartilhar. O problema é que eles não estavam aceitando a grandeza do sonho de José. Então alguns sonhos precisam ser compartilhados para que lá na frente Deus ele possa fazer valer a palavra dele. Alguns não podem ser compartilhados por pessoas que não têm o discernimento do que você vai compartilhar, né? Algumas coisas que a gente vai ver aqui, por exemplo, já chegaram e disseram para mim assim, porque eu sonhei com tal pessoa, e essa pessoa ela passava uma tragédia, e depois ela acabou morrendo, né? O que significa esse sonho, né? A primeira coisa que você pensa é, a pessoa vai morrer, né?
Aí uma pergunta que eu faço, que eu aprendi também com outros profetas americanos a analisar é: teve sangue no acidente? Não vi. Não, então a pessoa não morre. E se você analisar sempre todo sonho que envolve sangue, envolve morte. Mas se não teve, parece que a pessoa está morta, então isso tem a ver com alguma coisa da vida da pessoa, ou do negócio, ou do ministério, ou do propósito de vida. Ah, então eu vou fazer o quê? Vou alertar essa pessoa? Depende. Quem é você para essa pessoa? Nem todo mundo, se você não tem um grau de intimidade, você não pode compartilhar o teu sonho. Talvez você precise orar por essa pessoa, ou talvez em alguns pontos que você enxergue, que Deus te mostre, para você entrar na vida dessa pessoa, você conseguir intervir em algumas áreas. Porém, alguns sonhos, quando eles são compartilhados, se eles envolvem coisas pesadas, você destrói a pessoa ou você destrói o relacionamento. Você guarda para você. É a mesma coisa o profético, quando o Espírito Santo ele vem e traz uma revelação. Né? Tem algumas formas, não sei se a Pri já começou a compartilhar com vocês, tem a palavra de conhecimento, tem a revelação, tem umas diferenças aí no profético, né? Aí você deve falar tudo que você recebe? Não, você não deve falar tudo que você recebe, porque algumas coisas que você recebe não são para ser compartilhadas, são para que o Senhor possa ministrar o teu coração. Às vezes o que Deus revela para você da vida do outro edifica mais você do que o outro. Então nem sempre a função ou a ação profética na nossa vida é para que a gente possa ser um oráculo na vida das pessoas. É muito mais sobre você do que sobre o próximo. Muitas vezes. Então, essa shalem fica recuperar através do sonho. O ponto 3 aqui, uma outra é P-A-A-M. PAM. P-A-A-M. É a terceira coisa aqui que a gente vê, a terceira palavra que a gente encontra em alguns versículos no original do Velho Testamento. Significa frequentemente bater regularmente. Shalem. Pa'am, que é você bater regularmente. Mover, impedir, forçar a acontecer. Mover, impedir, forçar a acontecer. Se você puder abrir lá a tua Bíblia em Jó, no capítulo 33. Jó 33, versículo 29. Olha o que está dizendo aqui. Eis que faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato como ser humano, para reconduzir a cova à sua alma, iluminá-los com luz dos viventes. Essa passagem aqui, depois você lê o capítulo todo aqui, é Deus dando direcionamento para Jó, falando sobre essa persistência. Sonhos e direções em sonhos que são persistentes para a mudança. Então, esse Pa'am, a tradução do original aqui é o sonho, é um termo hebraico que indica a frequência de sonhos. Essas palavras que eu estou dando para vocês, depois, se vocês quiserem aprofundar, entra em dicionário hebraico e digita essas palavras que tem muito mais explicação ainda, tá? Para quem gosta de estudar, é bem bacana. Agora vamos para o ponto B aqui, o Novo Testamento. Uma palavra que nós encontramos sobre sonhos no Novo Testamento original do grego é O-N-A-R, onar. O-N-A-R, onar. E simplesmente está falando de sonho. Mateus capítulo 2, versículo 13. Quer ver? Mateus 2, 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. E aí, em sonho, o anjo do Senhor compartilhou com José todo o plano que Deus tinha para a vida da família dele, inclusive para Maria, tá? Então a palavra no original desse sonho é onar.
tá? Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 22 e Mateus capítulo 27, versículo 19. A outra palavra é enupinion. Olha, anotem aí. E-N-U-P-N-I-O-N. Então, E-N-U-P-N-I-O-N. Alguém aqui fez teologia, fez grego na faculdade teológica? Você lembra, Márcia, essas coisas? Lembra nada, né? O povo... A gente faz grego, hebraico. Quem diz que a gente lembra essas coisas? Isso é bom só a hora que você vai estudar para ministrar. Olha lá, Atos capítulo 2, versículo 17. Esse é o significado. Enupinion é algo que ocorre durante o sono ou sonhar frequentemente. É o significado grego do que a gente encontra aqui, tá? Dessa explicação do apóstolo Pedro aqui, que ele diz o seguinte, olha, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão. Então, outra coisa, tá? Eu também já encontrei muitos líderes, né, tradicionais que falam, hoje não tem esse fluir desses dons, né? Não é o nosso caso aqui, inclusive você está aqui numa escola profética porque você está aberto para isso, né? Mas você de tempo em tempo vai encontrar alguém que vai te confrontar às vezes. Porque como eu disse aqui, quem fez parte do seminário último que a Pri reuniu aqui, eu disse que eu não conheço nenhum profeta de ofício normal. E quando a gente começa a desenvolver uma cultura profética no dia a dia ou na igreja local, a igreja passa a ser inexplicável. A gente não consegue explicar as coisas que acontecem, porque é fulano vendo uma coisa aqui, outro ali e tal. Claro que tudo para edificação, então nada é explicável. Então vocês vão se deparar com algumas pessoas tradicionais que vão te confrontar. Não, mas isso tudo já cessou, não tem mais isso. Acabou isso daí. Tudo bem, aí quando você vê toda a explicação, né? Lá de Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro se levanta, e ele cita lá Joel capítulo 2, ele está falando nos últimos dias. Né? Daí esse povo mais tradicional, que a gente chama de cessacionista, quer dizer que os dons pararam, acabaram ali, eles dizem, não, aquilo precisava acontecer para o evangelho ser expandido. Ok, mas a máxima desse capítulo é que os dons seriam para que o mundo fosse evangelizado e que a igreja fosse edificada. Né? A gente vai ver lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo falando que quando Jesus ele sobe aos céus, ele dá dons aos homens. E aí ele começa a falar dos 5 ministérios, tá? E aí ele termina falando para a edificação da igreja. Vocês conhecem na Terra alguma igreja 100% edificada? As igrejas são incompletas. Aliás, né, hoje a gente tem que tomar cuidado, porque até o povo das igrejas está escandalizando a própria igreja. Nós precisamos de dons puros, pessoas com dons ativados, pessoas proféticas, sobrenaturais que possam ajudar a edificar a igreja com a sensibilidade do Espírito Santo. Porque quando Jesus estava aqui, vocês conseguiam ver os discípulos, quando você lê a palavra, caminhando com Jesus, eles todos perfeitos porque eles estavam com o mestre em pessoa? Sim ou não? Vocês acham que a gente precisa ou não desse Espírito Santo? Se com Jesus em pessoa o negócio estava difícil, o Espírito Santo tem que estar o tempo inteiro, meus irmãos. Eu vi uma postagem esses dias que foi muito legal e tinha uma arte falando assim: loucura é você querer viver a eternidade com Jesus e não querer ter tempo com ele aqui. Não é não? Você não tem, não tenho tempo, eu passo com ele, não tenho tempo para meditar, para ler a palavra, para ter intimidade com Deus. Beleza, e você quer mesmo passar a eternidade com ele? Mas você não está tendo tempo nem aqui. Se ele não é tão importante aqui para você, por
que você acha que ele vai ser importante na eternidade, então? Ah, porque eu não quero ir para o inferno. Ah, então, na verdade, você não está interessado em Jesus. Você não quer sofrimento, então, né? Esse que é o ponto, né? Uma diferença aí. Bom, então, eu disse aí Atos 2,17, a outra passagem é Judas, capítulo 1, versículo 8. Alguns exemplos de propósito dos sonhos. Exemplos de propósito dos sonhos, tá? Alguns exemplos. Um deles aqui, ó. Número 1. Restringir do mal. Gênesis capítulo 20, versículo 3. Vamos ver lá. Restringir do mal. É o número 1. São 4 pontos aqui, tá? Gênesis 23. Está dizendo aqui, olha. Deus, porém, veio a Abimeleque, que em sonhos de noite lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Então, restringir do mal. É um chama-atenção. Ponto 2. Encorajar. Juízes capítulo 7, versículo 13. Encorajar. Ponto 2. Juízes capítulo 7, versículo 13. Perdão, 13. Encorajar. Juízes capítulo 7, versículo 13. Olha aqui. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, e ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada tinha rolado dentro do arraial dos midianistas, bateu contra a tenda, de maneira que essa caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendido no chão. Gente, que loucura esse sonho, ó. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, ele adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas às mãos de... O que esse líder, esse general, ele fez? Ele estava sensível a alguns direcionamentos, tá? Uma das coisas numa comunidade profética que a gente começa a aprender, e a gente vai aprendendo, né, é que Deus ele vai falando de várias formas. O Espírito Santo ele nos dá algumas direções, mas é a prática, é o relacionamento com ele, é o relacionamento com o profético que vai fazendo a gente ficar sensível aos sinais. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês, tá? Saindo um pouquinho dessa direção que é só sonhos aqui. Por exemplo, você está andando na rua e aí você ouve algumas conversas na rua. Se você estiver em sintonia com o Espírito Santo, Deus ele pode, através da conversa de algumas pessoas, já começarem a te dar peças de um quebra-cabeça. Vão ser coisas que vocês vão ver, coisas que vocês vão assistir, músicas, às vezes, que vão passar por você. Deus ele vai dar sinais e direções quase como num quebra-cabeça. E os sonhos também. E, às vezes, os sonhos não são teus. É alguma outra pessoa que sonhou com alguma coisa e você ouviu e Deus está usando o sonho dela. Não é para ela, é para você. E a interpretação é só para você. Como aconteceu com Gideão? Não foi isso que aconteceu aqui? Ele levantou, não entregaram o sonho para ele, estavam conversando, ele pegou a conversa, é isso. Deus entregou o inimigo na nossa mão. Percepção histórico-cultural do Antigo Testamento. Isso daqui eu vou mandar para vocês depois, tá? É bem comprido aqui, esse estudo de sonhos aqui, tá? Mas eu quero falar uma outra coisa. A relação dos sonhos com a criatividade. Então, uma das relações, uma primeira que eu posso ditar aqui, uma primeira relação: invenções e descobertas científicas.
Então, para vocês terem uma ideia, a máquina de costura ela foi inventada por Elias Howe, depois que ele teve um sonho com a máquina de costura. Olha que coisa interessante. Albert Einstein criou a teoria da relatividade depois de um sonho que ele teve. O cara recebeu o código do negócio em sonho. Olha que coisa profunda, hein? Hã? O que ele recebeu? E ele sonhou com isso. Uau, olha que top isso. Tem uma linha que acredita muito em estudar os sonhos das pessoas, porque eles dizem, isso não estou dizendo que não tem a ver com um povo cristão ou crente, mas tem uma linha espiritualista que acredita que nós precisamos estudar os sonhos porque existem dimensões que estão enviando mensagens para nós em sonhos para a evolução do ser humano. E aí você pega o povo crente que não quer saber disso e o outro povo lá que é mais esotérico que está aí ligado para poder receber mensagem no sonho. Na verdade, eu já ouvi, inclusive, vários pregadores norte-americanos falar que Deus está constantemente nos dando downloads de informação quando a gente está dormindo. Agora, quando a gente vai para essa área da computação, o download ele só baixa se você clicar e ficar prestando atenção que ele está baixando. Se você desliga o computador, você perde até o que já foi baixado. É verdade ou não é? Então, que tipo de informação que Deus está entregando para você enquanto você está dormindo e você não está conseguindo captar? Porque enquanto você não tiver o discernimento desse sonho, você vai continuar sonhando. Isso é uma base. Mas eu não sei como é que eu vou agir com esse negócio de sonho, como é que eu tenho que fazer? Bom, como eu disse que até o falar em línguas é uma prática, é como um idioma que você vai desenvolvendo também, ou você interpretar sonhos que você vai estar recebendo e descobrir como é que você vai crescer nisso, eu por um tempo eu tinha um caderninho do lado da cama, eu às vezes acordava de madrugada, acabei de ter um sonho, que é o seguinte, isso é básico também, isso tem a ver com a mente humana. Você teve um sonho, você acordou logo depois do sonho, você lembra do sonho inteiro. Mas você está sonolento, você volta a dormir, quando você acorda, você já não lembra mais que você sonhou. Já perceberam isso? Então carregue aí um bloquinho de nota do lado. No outro dia, vocês não vão lembrar, mas vocês vão ler. Eu falei, cara, eu tive esse sonho. Aí vocês vão começar a lembrar detalhes. Peguem depois esse sonho e falem, Senhor, me dá discernimento. Vocês vão ficar pasmos do quanto Deus está falando com vocês até enquanto vocês estão dormindo. Muito bom, né? Porque às vezes nem é para você ouvir e ela já vai na empolgação que ele, não, é teu sonho. Esses dias pediram para mim, né? Apóstolo, será que o senhor pode me ajudar a interpretar esse sonho aqui? A hora que eu fui ouvir, apagaram o áudio, assim, sabe? Nem me deixaram, né, Flávia? Deus já falou comigo. Falei, então nem manda, né? Manda a hora que vê que não aguenta, mas não tem mais direção. Tem um outro aqui, um médico, chama Otto Loewi. Ele ganhou Prêmio Nobel em Medicina em 1936 e ele fez a sua descoberta com base em informações reunidas em um sonho. Olha que coisa, hein? Coisa interessante. Então, essas são relações com invenções e descobertas científicas. A outra aqui tem a ver com as artes. Então, olha só, pintores que fizeram artes famosíssimas e eles receberam essas artes através de sonhos. Olha, o Jasper Johns, o Salvador Dali. Já ouviram falar no Salvador Dali? Pois é. Olha, no cinema, eu não conheço os nomes que foram colocados aqui, que é o Ingmar Bergman, Frederico Fellini, John Sayles, não conheço. Mas na música, tem um que é muito conhecido. Alguém aqui já conheceu aquele famoso Aleluia de Handel?
Aleluia, aleluia, aleluia. Tanto aleluia, eu já cantei em coral essa música aí. Nem Martinha, cadê a Martinha? Tá aí ou não? Você já regiu coral com essa música de Aleluia de Handel? Como não? Isso é um clássico. Eu cantei umas 3 vezes no coral da Igreja Batista. Mas tem uma música do Handel que chama Messias, que é uma das famosas dele. Ele recebeu a música inteira em sonho. Olha isso. Agora tem uma que é muito conhecida de vocês, uma música cristã que hoje, até hoje, né? Ela é antiga, mas até hoje ela faz sucesso. Ela é mais ou menos assim, ó. Yesterday. Como é que é? Alguém lembra da letra? Lembra do autor? Paul McCartney. Essa música bateu recorde, né, de venda, explodiu no mundo inteiro. E ele recebeu a música inteira em sonho. Coisa interessante, né? Uma outra também, uma música bem cristã aqui também, bem conhecida, né? California Dream, California Dream, on such a winter's day. Lembra essa música? Hã? É só por uma cidade, né? Mas deve ter outras aí, né? São músicas que foram recebidas através de sonhos, tá? Os sonhos, eles podem ser ditos como parábolas noturnas de Deus. A gente pode reconhecer os sonhos como parábolas noturnas de Deus, né? Jó, capítulo 33, versículo 14, ele diz, né? Pois Deus pode falar de uma maneira ou de outra, e o homem não percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sonho profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas. O próprio Jó, ele se tornou um filósofo, né? Com tanta luta que ele passou, com tanta dor, né? Jó 33, 14, 15. Oi. Peraí, fala aqui no microfone para ouvir depois. Eu tenho muitas experiências em sonhos, Rodolfo sabe disso. Mas uma muito marcante foi que eu sonhei 3 noites seguidas, 3 noites, ele entrando num lugar e eu escutando tiro lá dentro. E eu gritava, sai daí, né? E aí acordava. Aí eu não contei nada para ele, eu orei, né? Repreendi, né? Orei para o Senhor estar dando livramento a ele e tal, né? E passou esses 3 dias. No dia do acontecimento, eu cheguei em casa e tinha acabado o leite das crianças. Eu pedi para ele correr no mercado antes que fechasse, né? Já era beirando 7 horas. Ele foi buscar o leite. Eu sentei no sofá, caiu um sono muito profundo em mim. Minhas crianças assistindo televisão na sala e caiu um sono assim muito profundo. E foi coisa de minutos. Eu acordei com os tiros, tac, tac, aquele barulho de tiro. Aí eu assustei assim, olhei para o meu filho mais velho, o Tiago. Aí o Tiago, é tiro? Não, mãe. Então é bomba? Não, mãe, não tem barulho nenhum. Eu falei, eu escutei. Ele falou, você estava sonhando. Mas foi muito, muito real. Aí era 7h25 da noite, o telefone da minha casa tocou. A moça do hospital ligou, disse que ele estava no hospital. Ela tinha dado entrada no hospital, só que ela não podia falar o que tinha acontecido, mas que ele estava bem. Aí chamei o vizinho da frente, o pastor, ele me levou lá, cheguei lá, ele tinha levado um tiro no pescoço de um assalto que teve no mercado. A bala entrou, ela passou por debaixo da pele. Mas beirou assim, muito a veia artéria. Então, assim, foi algo em sonho, 3 noites seguidas, e no dia do acontecimento eu sonhei, escutei o tiro. Então foi uma coisa assim muito marcante. Foi tudo através de um sonho. Ele tá falando, ela sonhou e não me falou. Quase morreu, né? Sim. Você reagiu ao assalto? Aham. Então, tem algumas perguntas para te fazer. Por exemplo, você tem seguro de vida? É a primeira pergunta que eu tenho que te fazer. Bom, você naquela época era um bom marido também? Então
se você não tinha seguro de vida, era um bom marido, faltou um pouco de um... Eu entendi. Enquanto ela estava falando, eu já pensei nisso. Então, por exemplo, no caso dele, né? Ele reagiu a um assalto. Se ela tivesse falado, ele talvez estaria mais atento. Não reagiria, porque ele ia se lembrar do sonho dela. Então, por que talvez ela não falou? É uma coisa muito, muito tranquila. Por exemplo, quando você faz parte de uma comunidade profética ou você faz parte de alguma igreja local que está aberta para o profético, você é encorajado a crescer nesse dom. E quando você é encorajado, porque é o seguinte, por mais que tudo que tem a ver com o profético pareça loucura, existe uma ordem. Tá? Se a gente fosse falar, não tem loucura, não tem explicação, então não tem a ver com o reino de Deus, porque tudo isso está fora de ordem. Então vamos lá para o Apocalipse, a visão de João, na ilha de Pátimo, e me explica toda a visão que ele teve. Já começar dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. Não é? Então muitas coisas inexplicáveis que João não recebeu o discernimento. Mas quando você faz parte de uma comunidade que te encoraja, e num lugar seguro que te ajuda a desenvolver aquilo que Deus entregou para você, ela com certeza teria recebido de Deus uma direção de como que ela ia compartilhar com ele. Porque o lance algumas coisas você precisa compartilhar, outras você não pode, mas a coisa certa é que todas precisam ser compartilhadas da melhor forma. Deixa eu te dar aqui o microfone para você falar, peraí. Mês passado, durante 3 dias, eu acordava esses 3 dias às 3 horas da manhã. Eu não sabia o motivo. E eu pedia para Deus, você quer que eu ore por alguém? Você quer falar comigo? E a única coisa que vinha na cabeça era o nome de uma pessoa, Adenilson. E eu não sei quem é essa pessoa, e eu nunca tinha visto essa pessoa. E eu falei, se veio o nome dele, é para mim orar para ele. Sem saber o motivo, comecei a orar durante 3 dias. Aí, indo para o trabalho, eu perdi o ônibus e precisei vir de mototáxi embora. E eu peguei o mototáxi e quando eu cheguei em casa, a hora de pagar ele, o nome do Pix estava Adenilson. Aí eu perguntei para ele, seu nome é Adenilson? Ele, sim. Aí eu falei, eu acho que eu tô orando para você por 3 dias. Aí ele falou assim, sério, porque eu tô precisando muito de oração. E naquele momento eu orei para ele, abençoei a vida dele, depois nunca mais eu sonhei com ele, nunca mais eu precisou acordar às 3 horas da manhã para orar. Então eu acho que ou foi muita coincidência ou era para ser... O lance é você obedecer o quanto antes, que é para você ser liberado, né? O quanto antes você ser liberado. Cadê a galerinha aqui que pode me ajudar a gente com outro microfone aqui? Eu lembro que quando eu era adolescente ainda na igreja, eu tive um sonho com uma pessoa e eu conversei muito com essa pessoa no sonho. Eu não lembro mais hoje os detalhes do sonho, mas eu lembro perfeitamente o jeito da pessoa e tal. E no sonho eu falava para essa pessoa que ela precisava de Jesus. E eu falei, me dá o teu telefone. E eu dizia assim, eu sei que a gente está sonhando, mas quando eu acordar eu te ligo. Me dá o teu telefone. E a pessoa me deu o telefone e eu acordei e eu anotei o telefone. No outro dia eu liguei para a pessoa, era a pessoa que eu tinha visto no sonho. Era a pessoa, eu era um adolescente, mas era a pessoa, sabe aqueles telefones de virar? E eu liguei para a pessoa e realmente era ela. Eu falei, eu vi você em sonho e quem me deu o telefone foi você. Mas é o que eu falei para vocês. O Senhor nos deu dons absurdos. Nós precisamos estar abertos para desenvolver, para edificar e crescer com tudo isso. Fala, pode falar, Su. Sempre eu sonho com a pessoa, sempre eu sonho e acontece alguma coisa. Tá ligado, filha, tá saindo aqui. Uma das vezes eu sonhei com um cara, um moço lá da nossa igreja, e que ele tinha sofrido um acidente e o braço dele tinha saído. Meu Deus. Mas eu não contei para ele, não contei para a mãe dele, nada disso. Só que eu tenho uma autoridade para orar e a mãe dele tem uma autoridade maior para orar por ele. Então eu chamei a mãe dele e falei, vamos orar por ele. E eu orei por ele, não falei, só falei lá em casa, né?
sonhei isso, que teve um acidente, que ele saiu o braço e tal. Passaram acho que uma semana, uns 5 dias, ele sofreu um acidente daquele lado e foi um livramento que ele não perdeu o braço, mas ele teve um acidente daquele lado, do lado lá que eu tinha visto o braço dele. Então, eu creio assim que o sonho, Deus dá, para mim tem sido assim. Eu tenho entendido isso, vê se é isso daí. Eu tenho entendido, Deus dá o sonho, dá o direcionamento, eu oro e não acontece. Teve um outro... Uma sensibilidade, intercessão para você cobrir a pessoa para que Sim. ela seja... Teve um outro sonho Sim. que eu sonhei com uma pessoa muito próxima da gente, que ele estava na UTI. Aí eu liguei, falei com ele, falei, quero orar por você. Aí ele falou assim, tô bem, mas não ora. Ele é muito assim, não, ora, tudo bem. Aí passou, tipo, 2 semanas, ele fez alguns exames e o médico falou assim, cara, você tá uma bomba, em ponto de explodir, de morrer, que tá tudo alterado o exame. Então, assim, eu vejo que, às vezes, isso aconteceu. É verdade. Às vezes a gente recebe algumas direções para que a gente possa interceder para que a pessoa ela seja protegida, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa... Pode. Passa ali para ele o microfone. Levanta a mão aí. Fala seu nome para nós. Pastor Luiz Roberto. Pode falar, pastor. Eu também tenho algumas experiências com sonhos e desde criança. Sim. Já tive assim, mas uma que me marcou muito é uma situação em que eu acordei, me vi deitado na cama, saí flutuando, voando pelo espaço, passava pelas torres elétricas e sentia ela assim, não me fazia dano, mas eu sentia a corrente elétrica passando pelo meu corpo, entendeu? E aí cheguei num local, numa cidade, desci verticalmente, parei numa esquina e fiquei ali. E eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? De repente passou uma pessoa correndo, um homem, e eu olhei para ele e em seguida passou outro correndo. E eu também olhei, só que o segundo, a aparência eu reconheci, que era um pastor amigo meu. Aí eu saí correndo atrás deles. Entraram por dentro de um milharal. E quando chegou a um determinado ponto do milharal, tinha um círculo de fogo. E esse pastor estava ajoelhado, orando. E a outra pessoa já tinha sumido no milharal. Quando eu cheguei, eu pus a mão no ombro dele. E perguntei para ele o que ele estava fazendo. Só que quando ele olhou para mim, não era ele, era um demônio. Quem? Um demônio? Um demônio. Era um demônio. Aí eu repreendi esse demônio e ele evaporou. Assim, de repente, do nada. Aí eu voltei para minha casa, voltei para minha cama. Quando eu entro no meu quarto, me vejo de novo na cama, retorno ao meu corpo. É isso. Aí você teve esse sonho. Faz quanto tempo? Pode pegar ali o microfone dele. Esse sonho, eu tinha uns 33 anos de idade na época. Hoje eu estou com... E você nunca conversou com ele sobre esse sonho? Com esse pastor? É. Conversei. E tinha a ver? Não tinha a ver. Mas o que nós chegamos a uma conclusão é que aquela pessoa que estava correndo precisava de um livramento. Entendeu? E quando eu cheguei lá, que eu corri atrás do demônio, que não era o meu amigo, entendeu? Então, ele não fez, não alcançou e não fez o efeito, a causa e o efeito que iria causar na vida daquela pessoa.
Aham. Entendeu? Então foi tipo um livramento para aquela pessoa. Mas, que eu nem sei mas quem quem é. estava na roda de fogo era o pastor amigo seu e de repente quando ele vira, o rosto dele estava de um demônio. Isso, exatamente. Então, pastor, eu preciso te dizer que tinha a ver com o teu amigo, pastor. Pode pegar o microfone mesmo. A gente, e não, claro, julgando teu amigo, não conheço ele e tal. Mas quanto mais a gente trabalha com pastores, com líderes, né, mais a gente vê o quanto existem brechas que o inimigo tem usado na vida de pastores e líderes espirituais, né? Eu não me estranharia se realmente ele tivesse debaixo de uma influência maligna, ele simplesmente foi legal com você na conversa e explicação. Porque é muito incisivo, é um sonho muito, muito vívido, né? Para chegar e falar, não, realmente o negócio era com o outro, mas na verdade só enxerguei você. Então o negócio era com ele que você enxergou, né? Eu não acredito, pessoalmente, não encontro uma base bíblica para crentes verdadeiros que a vida pertence a Jesus serem possessos. Eu não consigo encontrar base bíblica para isso. E eu preciso ser bíblico, né? Mas eu encontro muita base bíblica para pessoas serem opressas ao ponto de elas perderem a noção e serem influenciadas por demônios. A gente vê situações no Novo e no Velho Testamento acontecendo isso, né? A gente vê o apóstolo Paulo falando do irmão de uma igreja, né? Inclusive sobre isso. Então, isso é uma coisa, e é lógico, é como eu disse antes, para você compartilhar o teu sonho, qual é o grau, né, de relacionamento que você tem com essa pessoa para poder compartilhar? Não é? Porque dependendo do grau, o negócio piora ao invés de resolver. Mas quando envolve demônios, porque os demônios eles estão nos sonhos, né? Eu sonhava muito com demônios, isso já parou faz muito tempo, né? Não é porque não tem mais demônio envolvido, né? Às vezes acontece, eu tenho algum sonho, mas antes eu sonhava muito. Mas eu tinha uma luta espiritual absurda, né? A família toda era envolvida com o ocultismo, para vocês terem uma ideia. Então, pelo fato da família toda ser envolvida com o ocultismo, eu era o primeiro a ter aceitado Jesus, eu carregava uma carga de toda a família. Então eu sonhava com um demônio constantemente, eu via demônio dentro da minha casa, Deus me dava sonhos de direção. Teve um sonho que eu tive, que em cima da minha casa, né, no sótão, tinham deixado lá alguns trabalhos, né, pesados, coisas que tinham a ver com, não vou falar os nomes aqui, porque hoje, né, não dá para falar tudo mais, né? Mas que tinha a ver com quase que uma magia negra ali, né? E de repente, quando eu subo, no outro dia eu acordo, eu subo no sótão, e tá lá uma caixinha fechada, e eu pego essa caixa, levo para dentro de casa. Quando eu abro, tinha um monte de coisas de centros, né, de espíritos e tal, coisas que foram feitos ali em cima, antes da gente se mudar para aquela casa. Então, é uma coisa, quando você vê demônios no sonho, você tem que ver quem é que está junto nesse sonho. Porque às vezes o Senhor está dando para você uma direção de você não se envolver com algumas pessoas que podem ser usadas por demônios para te prejudicar, e Deus está te dando uma direção. Se for uma pessoa próxima, talvez ela esteja debaixo de influência demoníaca ou esteja passando por alguma opressão e o Senhor está te dando uma direção. Se o grau de intimidade é maior, talvez você pode sentar com essa pessoa e comentar o sonho e os detalhes, e talvez por ela entender os detalhes, que é uma coisa muito peculiar, ela dizer para você, realmente, você tem razão, preciso orar, preciso de ajuda, né? Bom, eu tenho muito mais coisa para compartilhar aqui. A Pri me deu um horário, mas eu quero encerrar essa parte minha, e nós vamos ter mais, dando um pouquinho de degustação para vocês, tá? Um pouco de como que a gente... Pessoal, não, vamos seguir o plano aqui que você passou. Interpretação de sonho. Depois eu volto nesse grosso aqui da matéria e vou dar mais informação para vocês na próxima aula, tá? Então, olha só. Interpretação de sonhos. Então, tem alguns sinais que você pode ver em sonhos para você começar a entender algumas coisas. Então, por exemplo, todo sonho tem
tem alguma peculiaridade em cores. Alguém aqui já teve sonho branco e preto? Já teve. Quando o sonho ele é branco e preto, significa que ele não tem um efeito. Tudo que você está vendo no sonho tem alguma coisa que está apática. Ou na vida da pessoa, tá? Que faz parte do teu sonho, ou na tua vida pessoal. Geralmente, quem está passando por um período de depressão, é mais natural ela ter sonhos branco e preto, porque isso tem a ver com o momento emocional, emotivo que ela está passando. Mas quando tem outras pessoas no sonho, e o sonho está em branco e preto, quer dizer que realmente essa pessoa está passando uma apatia espiritual muito carregada. O sonho em branco e preto tem a ver com apatia. Tá? Agora, diferente do profético, as cores no sonho elas são diferentes, a interpretação. Então, quando a gente vê as cores, a nossa base de compreensão das cores é exatamente a base de compreensão que Deus colocou no peitoral do sumo sacerdote hebreu. Então, nós vamos ver algumas cores, como, por exemplo, a pedra sardônica, que é o rubim, que é o vermelho escuro. Tá? Ele representa a tribo de Ruben. Vocês vão anotando, depois eu vou eu vou dar a explicação de cada um para vocês, tá? Da cor. Depois tem o topázio, são 12, né, pedras. Tem o topázio, que é o amarelo dourado, tá? Esse amarelo dourado está associado à tribo de Simeão. A outra pedra é a calcedônia. Calcedônia, que é o azul claro. Isso é bem interessante depois a interpretação do azul, viu? O azul claro representa a tribo de Levi. A outra é esmeralda, que é o verde, associado à tribo de Judá. Eu acho que eu vou ter que passar isso aqui para vocês, gente, que é bastante informação. Fica tranquilo que eu vou mandar isso aí. Estou vendo tudo desesperado. Eu vou ajudar vocês. Só prestem atenção aqui. Tadinho, eu estou vendo o Rodolfo aqui, tá quase tendo Calma que eu vou ajudar vocês. Está todo mundo aqui no grupo do WhatsApp? Quem não está, depois fala com a pastora... Cadê a pastora Beta? Tá não? Cadê a pastora Beta? Depois fala com a pastora Beta ali que ela resolve essa questão com vocês, tá? Eu vou falar, não, vou falar todos aqui. Eu falei verde, é isso? A outra, a quinta, safira. A safira é azul escuro. Representa a tribo de Dan. A esmeralda é a tribo de Judá. É o verde. Agora o povo vai usar só verde. Tem uma senhorinha no Instagram que ela é famosa. A casa dela é verde, o cabelo dela é verde, a senhorinha, a roupa que ela usa é verde. Tudo dela é verde. Já viram já essa senhorinha? Barato, né? Hã? Então ela é gringa, ela nem sabe desse time nosso aqui. Safira Safira e azul escuro representa a tribo de Dan. A outra, o diamante, que no caso aqui está sendo expressado como marrom ou preto, associado à tribo de Naftali. Eu acredito que esse daqui que é o preto nessa figura. Então a tribo de Naftali, o F mudo. A outra é a ágata. Então já é uma pedra, é uma cor listrada, tá? Com várias cores. Representa a tribo de Gade. Ela é listrada. A outra é a ametista, que é o roxo. Isso. Ligado à tribo de Aser, com S só. A outra é o berilo. Berilo, que é o amarelo esverdeado. Representado pela tribo de Issacar. Vocês lembram o que tinha de peculiaridade na tribo de Issacar? Alguém lembra? Hã?
Ossos fortes, eles tinham discernimento dos tempos. Eles eram entendedores dos tempos. Isso é muito, muito profético, né? Berilo amarelo esverdeado. O outro é o ônix, preto também aqui, mais preto, mais escuro, associado à tribo de Zebulon. Mais dois aqui, hein? O jaspe é o vermelho escuro. Representa a tribo de José, Efraim. E o 12º é o crisólito. Crisólito, que é o verde claro, representa a tribo de Benjamim, que era a menor tribo de todas, a tribo do Saul, que também foi um profeta por um bom tempo, antes dele ser colocado para fora do plano de Deus. Verde claro, tribo de Benjamim, crisólito. Bom, como é que fica essa representação de cores nos sonhos, baseado ao peitoral do sacerdote, tá? Então, olha só, agora eu vou dar para vocês aqui. Então, o vermelho, ele é associado ao sangue e à vida. E o vermelho ele pode representar também pecado ou expiação. A morte de alguma coisa para pagar o pecado. Esse é o vermelho, tá? A simbologia no sonho. O outro, o azul, simboliza o céu, a divindade e a santidade. O azul representa o céu, a divindade e a santidade. O azul também ele pode representar a lealdade e a fidelidade de Deus. Lealdade, talvez, horizontal entre pessoas e também a lealdade de Deus, tá? O outro aqui é o roxo. É associado à realeza e à majestade. Mas, em sonhos, também pode simbolizar riqueza e prosperidade. Já vou explicar como é que toda essa informação entra na dinâmica do sonho, tá? Posso partir pro próximo? O branco, que representa pureza e santidade e limpeza. O branco também representa um tempo de clareza. O preto, luto e arrependimento. Ó. Luto e arrependimento. O verde está associado à fertilidade, crescimento e renovação. Posso partir pro próximo? Não. Fertilidade, crescimento e renovação. Azul escuro. O azul escuro representa a presença e a transcendência de Deus. A presença e a transcendência de Deus. Não é o azul claro, é o azul escuro mesmo, tá? E o azul claro representa pureza e limpeza. Limpeza.
Qual? Pureza e limpeza. Azul claro. Azul claro. Pureza e limpeza. Bom, é claro que um sonho, quando você pega um sonho, outra coisa, se você estuda o significado e a característica de cada tribo tem uma característica específica e elas tiveram uma representação específica no reino de Deus, tá? Tanto aqui na terra, e elas vão ter uma representação na entrada da Nova Jerusalém também. Tanto é que elas estão lá, marcadas na parede da Nova Jerusalém, né? Então, os pilares são as 12 tribos. As entradas são os apóstolos, né? Que são as entradas de pérolas gigantes, os portais, né? Mas assim, quando você estuda um pouco a característica de cada tribo, você consegue melhorar o discernimento daquilo que você está vendo na cor, tá? Mas, por exemplo, um sonho é quase que uma mescla, quase que vamos dizer, uma salada, uma pizza cheio de sabores ali. Para você entender o que cada sabor significa, para você ver, não, essa pizza aqui é de frango catupiry, e ela tem esse gosto, você precisa conhecer cada parte que está sendo colocada ali, cada ingrediente que foi colocado ali, tá? A mesma coisa é um sonho. E como é que então eu vou entender? Bom, aí você vai começar, através das informações, a analisar todo o sonho para você ter um bom discernimento que está sendo apresentado para você. Então, Deus ele pode te dar um entendimento? Pode, como ele dá entendimento em qualquer momento. Mas quando você começa a estudar cada coisa que é representada dentro de um sonho, a pessoa começa a te contar, você já começa a analisar e a direção, a interpretação já está ali. Né? Quando a gente estuda, por exemplo, temperamentos, a gente começa a desenvolver e trabalhar com temperamentos, e aí você senta com uma pessoa para conversar, em 10 minutos você já consegue ter uma leitura do temperamento dela. Já consegue enxergar como é que você vai se relacionar, como que ela vai agir, e assim vai, né? É a mesma coisa os sonhos. Então, a gente já viu, por exemplo, o preto, que representa a morte, e o que mais aqui que eu li? Arrependimento, né? É que eu estou nas tribos aqui. Então, arrependimento. Tá, aí como é que eu vou ler isso num sonho? Então, se o sonho tem a ver com você, se o sonho tem a ver, é um sonho teu, você vai parar e analisar. Peraí, tinha muito dessa cor no sonho? O que Deus está querendo me mostrar? Quem que estava no sonho? Eu era a figura principal? Imagina que você está ali filmando com um celular, é você, é a tua visão. Não, essa visão é minha ou eu estou vendo tudo do lado de fora? Porque o sonho tem essa qualidade. O sonho, às vezes, você se vê no sonho. Já perceberam isso? Às vezes você é coadjuvante dentro do sonho, ou você tem o papel principal e você está fora. É você e é você lá dentro. Quem que era a figura principal? Que tipo de cor que estava representando mais ali? E agora, com essa interpretação que eu acabei de passar para vocês, dá para vocês começarem a ter um pouquinho de noção. Eu vou passar muito mais. Eu vou falar de simbologia de carros, de casa, de tipo de trabalho, de tipo de cor, de tipo de roupa, animal que aparece em sonho. Parece até uma coisa mística, mas não. Está tudo na Bíblia. Nós vimos isso na palavra de Deus. Escada, né? Porque tem um fulano que teve um sonho com uma escada, por que será que ele teve? E aí vai. Então, a gente começa a ter essa sensibilidade. O que está mostrando? Essa cor está ligada mais a essa tribo. Mas eu vou ter que fazer esse processo sempre? Não. E quanto mais você pratica, mais você aprende. A pessoa senta com você para conversar, você já vai ter uma noção logo ali. Por muito tempo, porque como eu sonho muito, muita gente vem me perguntar, dá para você traduzir esse sonho para mim e tal? E é bem desgastante, porque você tem que parar, ouvir, e aí então você vai dar uma interpretação para a pessoa. Geralmente eu falo, olha, ora um pouquinho mais, né? Pede para Deus te dar o discernimento. Mas eu acredito que dá para a gente conseguir dar um norte através de coisas práticas, bíblicas e proféticas para a gente poder entender os sonhos. Então eu tenho muito mais para compartilhar.
Eu acredito que nas próximas 2 semanas, eu não vou tomar todo o tempo da escola, mas eu vou dando para vocês aqui informações nessa área de sonhos para vocês crescerem e vai ser muito edificante, muito bom. Amém? Na última aula de sonhos, aí a gente vai fazer uma prática de interpretação. Aí vai ser bem gostoso. Estão preparados? Então, eu libero sobre a vida de vocês, daqui até a última aula, algum sonho muito significante para você trazer para a sala de aula e o Senhor vai dar uma revelação muito grande para vocês. Amém? Deus abençoe vocês.